Boa tarde. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Esta será a última live que eu apresento nesta semana da conscientização da prevenção da alergia alimentar. Na verdade, essa live de hoje eu fui convidada pela Liana Macedo, é uma super nutricionista que mora em Boa Vista. E nós decidimos que eu a chamaria, mas o convite foi feito por ela. Eu conheci a Liana um tempo atrás. A tecnologia, né, a internet tem ajudado muito as pessoas a se relacionarem, a trocar informações. E a Liana tem um trabalho muito, muito bonito no norte do país, lá em Boa Vista. Eu sou admiradora do trabalho dela. Então, espero que vocês aproveitem o nosso bate-papo. Eu vou chamar a Liana, vi que ela já entrou e vamos bater um papinho. Agora a Liana vai chegar e vai ser um papo muito gostoso. Todos sejam bem-vindos, tô vendo tanta gente legal. Oi, Li! Oi, tudo bom? Boa tarde, Tudo minha bem? amiga. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que já está por aí, né? Boa Pois tarde é. para todo mundo. Já vi um monte de gente bacana aqui chegando, né? Para a gente ter esse momento legal agora. E aí, Liana, estou muito feliz, viu? Quero demais agradecer o seu convite. Eu expliquei um pouquinho antes, né? Que apesar do convite ter sido você, acabou que eu que te chamei e tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, tanto da parte fonoaudiológica sim. quanto da sua, que é uma super nutricionista. Então, eu queria primeiro começar agradecendo você ter aceito prontamente o convite, né? Então, eu acho que a Eliane Penaquim é uma referência na fonoaudiologia, principalmente nessa parte de alergias alimentares, né? E nesse mês de maio, ele foi escolhido para se falar sobre conscientização de alergias alimentares, né? Então eu tentei buscar as melhores pessoas, as maiores referências do país em alergias alimentares para estar fazendo esse momento de conscientização, né? Então, alergia alimentar por muita gente ainda é desconhecido, né? E aí eu acredito que nós, profissionais que atuamos nessa área, temos esse papel, né, primordial de espalhar informação de qualidade, né? Informação de qualidade, porque tem muita coisa, muito mito ainda sendo ventilado por aí. E esse é o nosso Verdade. papel, né? De colocar essas informações de uma forma mais técnica e, ao mesmo tempo, mais acessível para a população, né? Então, eu queria também dizer que essa live tem o apoio da SRP, que é a Sociedade Roraimense de Pediatria, né? A quem eu agradeço em nome da doutora Adelma Figueiredo, né? Estou muito feliz por esse apoio também, né? Porque chama os pediatras para terem mais informação também a respeito das alergias alimentares, né? Nós mesmos, profissionais de todas as áreas, a gente sabe que quem não atua com isso desconhece, né? Então, essas informações, Sim. até por mais básicas que sejam, são importantíssimas para, às vezes, o profissional ele não tem ciência de como fazer aquele manejo, mas aí ele sabe das outras áreas, como atuam, e eu acho que fica tudo mais fácil, né? A gente Sim. difundindo esse tipo de informação, tá? Então, vamos começar. Eu tenho. Liana, eu Diga. acho que seria importante a gente também falar um pouquinho o tema, né, Sim, da sim, nossa live. A sim. Liana fez uma programação de E lives que eu pude assistir a semana inteira, como ela mesma disse, com profissionais referências da alergia. Então, eu sou muito admiradora do trabalho da Liana, porque o norte do país tem pessoas muito sérias, muito dedicadas, engajadas, e você é uma delas. Obrigada, Eli. Então, assim, o tema, na verdade, Eli, só para esclarecer, eu estou fazendo durante o mês. Eu não fiz a semana e não consegui fazer na semana porque eu trabalho em hospital, né? Nos dois horários, a gente está aí de frente com esse bicho-papão, né? Que é o Pois é. coronavírus.
não estou conseguindo fazer a semana como a maioria das pessoas estão fazendo. Então, estou fazendo o que é possível para mim. Estou fazendo sempre aos sábados, né? A gente teve semana passada com a doutora Ariana Young, hoje com você. No próximo sábado a gente já tem uma convidada super especial que eu vou falar no finalzinho, tá? Sim. E aí hoje a gente vai aproveitar esse momento maravilhoso com você. A gente tem convidado até o fim do mês, tá? Agendado, mas aí eu vou saltando aos poucos para o pessoal ficar curioso. Vai ser muito bom! Então, o tema da nossa live é a atuação do fonoaudiólogo nas dificuldades alimentares em crianças alérgicas, tá? E a gente tem, para falar sobre esse tema, a fonoaudióloga que é referência em alergia alimentar no Brasil, Eliane Penaquim, que eu tenho muito orgulho de ter aqui. Formada pela PUC-Camp há 25 anos, especialista em motricidade orofacial e neopediátrica, educadora parental em disciplina positiva pelo PDA, formação no conceito Bobat em integração sensorial, BLW, entre outros. E nos últimos 10 anos, ela atua especificamente com dificuldades alimentares e pacientes com alergias alimentares. Então, eu acho que a gente não poderia ter melhor profissional, assim, a gente falando de Brasil, né, aqui para falar sobre esse tema. Tá? Mas sabe, Liana, esse tema é um tema muito importante porque interessa às famílias, aos pais. E nós, sim, antes de sermos profissionais, nós também somos mães, pais, temos famílias. E nesse tempo todo, eu me dediquei e estudei muito. A minha primeira formação foi em neurologia, mas por problemas particulares eu tive que diminuir bastante. E eu sempre digo, né? Deus faz as coisas muito perfeitamente, porque quem atua com neurologia, atua com disfagia, com gastrotomia, com várias alterações. Isso. E aí eu acabei, nesses últimos 10 anos mesmo, me especializando mais em dificuldade alimentar. Então eu acabei fazendo cursos com pessoas de referências, né? Patrícia Junqueira, Patrícia Diniz, Suzane Morse, Marcia Dum, a Glória Chumbita. Então, assim, são anos de muito estudo, muito aprendizado. Eu aprendo todo dia também com TO, com a físio, com a psicóloga. O que é legal do que você está fazendo nesse mês de alergia que você está fazendo, todas essas lives com seus convidados, é essa interdisciplinaridade, né? É o médico, é a nutricionista, é o psicólogo, é a fono. Então, assim, parabéns pelo seu movimento também, né? Porque a gente precisa realmente espalhar isso pelo Brasil. Isso. Porque a alergia está crescendo no mundo e no Brasil, né? Verdade. Verdade. E aí a gente precisa saber com quem que a gente pode contar, que às vezes a gente se depara com algumas dificuldades, né? Por exemplo, a criança que não come, que a criança que não come, que não é alérgica, o tratamento já é multidisciplinar. Imagina na que é, né? Sim. Então, assim, a quem eu posso recorrer, qual profissional que pode me ajudar, porque eu consigo ir até aqui, mas depois eu não consigo mais ir, né? Então, assim, dificuldades... Liana, chegou, deixa eu só falar, que eu falei de algumas referências, né? Agora entrou a Rita Lopes, que também é mais uma referência para mim, principalmente em NEO. Então, estou muito feliz, né? De estar podendo conversar e poder contar dessas minhas referências como profissionais. Tem o Dr. William, tem muita pessoa querida aqui. Que bom. Tem muita... Eu também já vi alguns amigos, né, de outros lugares do Brasil e para quem está chegando agora, eles sejam muito bem-vindos, né? Eli, as dificuldades alimentares, né, sem alergia, já são queixas comuns nos consultórios de pediatria, né? Sim. E a criança com alergia, existe, né, uma prevalência maior de dificuldades alimentares em relação a crianças que não são alérgicas, né? Sim. E aí a criança fica rotulada só como aquela criança chata, que não quer comer, ou que come pouco, que é magrinha. Então eu queria que você começasse conceituando o que é a dificuldade alimentar. Então, para a gente pensar no conceito de dificuldade alimentar, como você mesmo disse, crianças sem alergia apresentam já um índice de
quase até 25% de dificuldade alimentar. Quando entra para patologia, isso pode aumentar até para patologia alérgica, 40, 45. Entrando com uma patologia neurológica, isso sobe para 80, né, Liana? Então, são números muito altos. Sempre existe, dentro da área da saúde, as nomenclaturas. Recusa alimentar, dificuldade alimentar, seletividade alimentar. Mas está existindo um consenso, né, da própria Sociedade Brasileira de Pediatria de nomear como dificuldade alimentar, né? Porque eu posso ter uma criança que tem uma dificuldade alimentar e se eu ficar naquela situação de muito protocolo, ele come 10 alimentos, ele come 20 alimentos, ele come 30 alimentos, eu posso perder um time de uma observação melhor em outras coisas. E falar sobre dificuldade alimentar, eu tenho que pensar o que é alimentar, o que é comer. Né? A gente que trabalha com criança alérgica, como você mesmo referiu, são crianças que já têm rótulos, além da alergia. É o enjoado, é o mimado, é o magrinho, né? Ele é assim mesmo. Então, fica como se fosse uma rotulagem. Mas a questão da alimentação, além da questão nutricional, a gente tem que entender que a alimentação é uma ação aprendida. Tenha alergia ou não tenha alergia, né? A alimentação é uma ação que, desde que o bebezinho nasce, que ele vai aprender a sugar no seio, posteriormente numa mamadeira, posteriormente com a introdução alimentar, ele acaba desenvolvendo propriocepções, sensações, que muitas vezes, quando a criança ela é privada disso, ela acaba desenvolvendo também algumas dificuldades. Então, para você se alimentar bem, para você fazer o processo de alimentação, você precisa ter a condição neurológica, né? Para isso, você precisa ter o amadurecimento neurológico, as habilidades motoras orais, sensoriais. Então, uma criança alérgica, ela tem privações em algumas coisas pelo próprio, ou na época do aleitamento materno, ou na introdução alimentar. Então, a dificuldade da alimentação, ela acaba sendo uma ação nesse processo de se alimentar, que muitas vezes não envolve só a habilidade motora, não envolve só o desenvolvimento neurológico, envolve o biopsicossocial, né? A questão da relação com a família, como é que isso acontece? Para a gente comer, a gente tem que ter pré-requisitos, que é o neurológico, o motor global, o sensorial. Muitas vezes a criança com alergia é uma família que tem medo das reações que essa criança possa apresentar. E esse medo, Liana, ele aumenta não só para a comida, mas ele aumenta para o brinquedo, ele aumenta para a higiene, ele aumenta para a roupa. Então, ela acaba sendo uma criança também privada em outros sentidos. Eu recebo bebê no consultório que naquela fase oral, que a gente sabe que o bebê começa a pôr a mão na boca, ele põe o pezinho na boca, a mãe às vezes tira, porque ela tem medo. E somado a isso, se é um bebê que já tem uma hipótese de alergia por um refluxo, por uma esofagite, a hora que ele vem com a mãozinha, se muitas vezes ele põe essa mãozinha mais para trás ou a mão inteira, ele nauseia, porque muitas vezes esse bebê também tem um reflexo anteriorizado. E aí a mãe acaba tirando essa mãozinha, porque ela fala assim, mas toda vez que ele põe a mão na boca, ele vomita. E falando sobre o conceito do que é alimentação, a alimentação no início da vida, ela está relacionada com sobrevivência. Ela está relacionada com nutrição. Então, essa mãe vai, de qualquer forma, alimentar essa criança. Ela quer. E muitas vezes essa ação está relacionada com engolir, com comer. As mães falam, mas ele brincou com a comida e não comeu nada. Mas esse brincar com a comida e não comer nada também é importante. Então, esse conceito da dificuldade de alimentação, a gente precisa abrir mais esse leque, porque se eu entrar no literário, eu vou falar, é a criança que come menos de 20 alimentos, menos de 30 alimentos, é uma criança que chora muito, que recusa, porque daí você tem até as alterações e manifestações. Então, a dificuldade alimentar, a criança apresenta tudo isso, né?
Uhum, isso. Eli, então, eu ia te perguntar agora por que que essas dificuldades ocorrem. Daqui a pouquinho a gente parte diretamente para a alergia. Então, você falou das questões sensoriais, orofaciais, né, motoras e sensoriais, como eu já falei. Como isso se relaciona com a alergia? Por que que... Vamos tentar fazer esse link, né? Por que que as crianças que têm alergia alimentar, elas costumam ter mais dificuldades alimentares do que as crianças que não têm, né? A gente falou, para quem chegou agora um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre a prevalência, né? Que as dificuldades alimentares, elas são queixa comum nos consultórios de pediatria, mas a gente vê que tem uma prevalência maior, né? Ele falou até de cerca de 45% nas crianças que têm alergias alimentares, né? Então, como isso se relaciona? Então, Liana, se eu pensar, eu vou pensar sempre no lactente, né? Inicialmente, para a gente ter um programinha, né? A alergia alimentar, ela tem a relação com a dificuldade no momento em que a criança começa a ter sintoma. Porque se não tem sintoma, não é alergia, né? E como é que seria esse sintoma, então, no lactente? O sintoma desse bebê é aquele sintoma do bebê que briga com o peito, do bebê que tem distensão abdominal, do bebê que às vezes vomita muito mais do que um refluxo fisiológico. É aquele bebê que chora bastante. E a gente sabe que a amamentação, na minha visão, a amamentação já é o princípio dessa alimentação, né? Porque quando você nasce, a primeira nutrição que esse bebê recebe é o leite materno. Que é bom ressaltar que não existe alergia ao leite materno. Então, Você tá deveria me ser, ouvindo, Li? porque... Tô te ouvindo. Você tá me Ah, ouvindo tá. bem? Porque que deu a impressão de que travou. E Tá. aí, quando o bebê começa a ter alguma manifestação de hipótese de uma alergia à proteína ao leite de vaca, esse bebê, ele é um bebê que ele pode desenvolver as funções orais de uma forma desordenada. A gente sabe que a amamentação, ela exercita os músculos da face, ela controla toda a questão de respiração, sucção e deglutição. Então, é na amamentação, Liana, que o bebê vai aprender sobre comer, né? A amamentação é a introdução para o aprendizado da preparação da introdução alimentar. E se já Eli, nessa fase... Oi? Eli, não, você pode concluir, aí depois eu queria que você falasse, assim, que a gente está falando sobre a amamentação e o quanto é isso importante para o desenvolvimento motor, né? Isso. E me fala o seguinte, quando a criança, quando a gente sabe que no Brasil, né, não, a gente não está falando especificamente de crianças alérgicas, mas no Brasil existe um índice de desmame muito alto, né? Isso. Precoce, Então, desmame precoce, muito alto. Então, assim, queria que você falasse depois sobre os prejuízos. sim. Aí, nesse momento que a criança está começando a aprender sobre alimentar através do seio materno, o que que ela tem que aprender? Ela tem que aprender a fazer a pega, esse controle da língua, pressão negativa dentro da boca, deglutir, controlar a respiração. E qual é o maior impacto dessa amamentação? É quando alguma coisa está errada. Quando a criança começa já a apresentar choro, dificuldade para ganhar peso, alterações da sensibilidade, vira um estresse. Na maternidade, algumas vezes, quando a criança nasce prematura, pode já ocorrer a introdução de fórmula. Então, a gente teria que segmentar isso. O prematuro, por exemplo, algumas vezes ele já sai do hospital com a fórmula. Né? A gente sabe que a forma, a introdução precoce assim, da fórmula, ela acaba sendo potencial desenvolvimento para alergia. A criança que não usou fórmula, que foi para casa, chegou, ela já tem às vezes um histórico na maternidade. A pega foi difícil. Chegou em casa, essa mãe continua tendo dificuldade. Continua tendo problema, ela vai tentando resolver sozinha. Começa a desenvolver uma angústia. Ela começa a falar, será que o meu leite está fraco? Será que não está sendo suficiente? Porque normalmente o bebê que tem sintoma, porque se a gente está falando de alergia, esse bebê tem sintoma. Ele chora muito, né? E aí as consequências, Liana, são catastróficas. Porque começa já uma amamentação com todas essas dificuldades.
motoras orais, de organização, de nutrição, de ganho de peso, e a mãe não sabe o que fazer. E muitas vezes ela fala com o pediatra: olha, doutor, ele tá ficando 1 hora no meu peito. O bebê que fica 1 hora no peito tem alguma coisa errada. Essa mãe tem que ficar atenta a isso. A nutricionista, quando escuta, olha, ele fica 1 hora no meu peito, ou ele tem problemas para arrotar, ou é um bebê que soluça muito. São já sinais, Liana, de que a gente pode pensar numa incoordenação motor-oral, num trânsito aí alimentar alterado e até na alergia. E aí cabe ao profissional conversar com o pediatra, orientar essa mãe. Olha, será que não é alergia? Certo. É importante você falar isso porque esse período, quando chega um bebê em casa, já é uma mudança muito grande, né? É. Então, quando a mãe não tem essa rede de apoio fortalecida, o risco de desmame é muito alto, né? Então, como você falou, quando a gente tem alergia alimentar envolvida, é um bebê que chora muito, é um bebê irritado, a gente tem uma mãe cansada, ela sente, ela vê que o bebê está em sofrimento, que ela quer resolver isso o mais rápido possível, né? E às vezes elas têm, mas na cabeça delas, o melhor naquele momento é matar a fome do bebê de uma outra forma. E a gente sabe que às vezes né? Isso pode prejudicar. E Liana, né? sim, e o bebê que tem alergia, nessa fase inicial da amamentação, se acontece esse desmame precoce, a gente tem que ver também que, além da alergia, pode haver também um prejuízo nessa conexão entre o bebê e a criança. Um dos sinais iniciais que a gente pode pensar essa amamentação está machucando o peito dessa mãe? Essa mãe está sofrendo? Ela está ficando... Teve uma mãe que contou para mim que ela dá mamar às 10 da noite, à meia-noite, às 2 horas da manhã, às 4 horas da manhã, às 6 da manhã. Essa mãe não dorme. Essa mãe não consegue descansar. E aí ela fala, porque é diferente o choro da cólica e o choro da alergia. Existem já estudos que falam muito sobre choro, né? O choro da alergia. Então, aquele choro da cólica é aquele choro com horário marcado. A minha filha, a Isabela, 6h30 da tarde começava, era cólicazinha. O bebê que tem sintomas de alergia, ele não tem hora para chorar. Ele pode chorar o dia inteiro. E aí ele começa uma construção ruim com a questão da alimentação. Sim. Então, o meu filho teve, né? O meu filho, o Lucas, o mais novo, teve alergia. E era um choro, assim, aquele choro irritadiço, que ou ele estava mamando no peito, ou ele estava, se ele estivesse fora do peito, ele estava chorando, ou então ele estava dormindo, né? Então, essa coisa do sono muito picado à noite, essa aí foi a minha vida, né? Então, a gente sabe, a gente sente angústia, sofrimento, e aí fica todo mundo, na verdade, o assédio para que você desmame, porque todo mundo fala que o leite é fraco, é o leite que não está sustentando, o leite que está sendo fraco, né? E aí tudo se resolve com a forma. A minha imagem E é travou, nessa hora, né, Liana, que a gente... A sua imagem travou. Pessoal, por favor, queria que vocês falassem se voltou. Para mim, voltou. Li, voltou. Não, ouvindo não. Você tá me ouvindo? Também não. O que será que aconteceu? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo? O que será que aconteceu aqui? Vocês estão ouvindo? As duas estão sem som, Henrique? Escuto apenas a Eliane. Voltou, mas não ouço a Liana. Quer que eu saio e volto de novo? A internet hoje em Roraima tá péssima. Então tá bom. Eu vou encerrar e vou chamar a Liana de novo, tá bom?